que eu, bem como vocês, durante muito tempo, tenhamos de ter viajado e deambulado neste longo ciclo. É devido a não termos descoberto nem penetrado 4 verdades. Quais são elas? Elas são a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade do cessar do sofrimento e a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Diga Nikaya Sutta 16. O Dhammacakkappavattana Sutta, o ensinamento do Buda acerca das 4 nobres verdades, tem sido a principal referência que tenho usado na minha prática ao longo dos anos. É o ensinamento que usávamos no nosso mosteiro na Tailândia. A escola budista Theravada considera este sutta como a quintessência dos ensinamentos do Buda. Este sutta contém tudo o que é necessário para compreender o Dhamma e para alcançar a iluminação. Apesar de o Dhammacakkappavattana Sutta ser considerado como o primeiro sermão dado pelo Buda após a sua iluminação, eu, por vezes, gosto de pensar que ele deu o seu primeiro sermão quando encontrou aquele asceta a caminho de Varanasi. Depois da sua iluminação em Bodh Gaya, o Buda pensou: este é um ensinamento tão sutil, não conseguirei de modo algum expressar por palavras aquilo que descobri, e por isso não o ensinarei. Permanecerei sentado debaixo da árvore Bodhi para o resto da minha vida. Para mim, esta é uma ideia bastante tentadora. Simplesmente desaparecer e viver sozinho, e não ter de lidar com os problemas da sociedade. No entanto, enquanto Buda pensava acerca disto, Brahma Sampati, a divindade criadora no hinduísmo, apareceu ao Buda e convenceu-o de que ele deveria partir e ensinar. Brahma Sampati disse-lhe que existiam seres que iriam compreender, seres que só tinham um pouco de poeira nos olhos. Assim, o ensinamento do Buda foi dirigido àqueles com só um pouco de poeira nos olhos, tendo a certeza de que ele não pensou que o ensinamento se tornaria num movimento tão popular. Depois da visita de Brahma Sampati, o Buda segue o seu caminho de Bodh Gaya para Varanasi, quando encontra um ascético, que fica impressionado com a sua aparência tão radiante. O ascético pergunta-lhe: "O que é que tu descobriste?" E o Buda responde: "Eu sou aquele perfeitamente iluminado." O Arante, o Buda. Eu gosto de considerar este como sendo seu primeiro sermão. Foi um fracasso, porque o homem que o ouviu pensou que o Buda tivesse praticado demais e se estivesse a sobreestimar. Se alguém nos dissesse estas palavras, tenho a certeza que reagiríamos da mesma forma. O que é que farias se eu dissesse eu sou aquele perfeitamente iluminado? Na verdade, a declaração do Buda foi um ensinamento muito correto e preciso. É o ensinamento perfeito, mas nós somos incapazes de o compreender, devido à tendência de interpretar e pensar erroneamente que uma afirmação como esta provém do ego, porque as pessoas estão sempre a interpretar tudo do ponto de vista dos seus próprios egos. Eu sou aquele perfeitamente iluminado. Pode soar como uma declaração egoísta, mas não é. Na verdade, puramente transcendental. Esta declaração, eu, o Buda, aquele perfeitamente iluminado, é interessante de contemplar, porque conecta o uso de eu sou com realizações e conquistas supremas. De qualquer forma, o resultado do primeiro ensinamento do Buda
foi o que o ouvinte nada conseguiu compreender e continuou no seu caminho. Mais tarde, o Buda encontrou os seus antigos companheiros no Parque dos Veados, em Varanasi. Os 5 eram sinceramente dedicados ao ascetismo estrito. Eles haviam ficado desiludidos com o Buda, pois pensavam que ele se tinha tornado insincero na sua prática, uma vez que, antes da sua iluminação, ele tinha começado a perceber que o ascetismo estrito não conduzia ao estado de iluminação, e assim deixou de praticar dessa forma. Os 5 amigos pensaram que era desleixo. Talvez o tenham visto a comer arroz de leite, o que hoje em dia pode ser comparado a comer um gelado. Se fosseis um asceta e visses um monge a comer gelado, talvez perdesses a tua fé nele, por pensares que os monges só devem comer sopa de urtigas. Se gostasses mesmo de ascetismo e me visses a comer uma taça de gelado, deixarias de ter fé em Ajahn Sumedho. É assim que funciona a mente humana. Temos tendência a admirar grandes feitos e autoflagelação e renúncia. Quando os 5 amigos discípulos perderam a fé no Buda, deixaram-no, o que lhe deu a oportunidade de se sentar debaixo da árvore bode e tornar-se iluminado. Mais tarde, quando encontraram o Buda no Parque dos Veados, em Varanasi, de início pensaram: nós sabemos bem como ele é, não vale a pena ligar-lhe. Mas quando o Buda se aproximou, todos eles sentiram que havia nele algo especial. Levantaram-se para lhe dar lugar, e ele então proferiu o seu sermão das 4 nobres verdades. Desta vez, em vez de dizer eu sou o iluminado, ele disse: existe sofrimento, existe a origem do sofrimento, existe a cessação do sofrimento, existe o caminho para abandonar o sofrimento. Apresentado desta forma, o seu ensinamento não necessita de aceitação ou rejeição. Se ele tivesse dito eu sou o todo iluminado, seríamos forçados a concordar, a discordar ou simplesmente a ficarmos confusos. Não saberíamos bem como interpretar tal afirmação. No entanto, dizendo existe sofrimento, existe uma causa, existe um fim para o sofrimento e existe o caminho para abandonar o sofrimento. Ele ofereceu algo para reflexão. O que é que queres dizer com isto? O que é que queres dizer com sofrimento, a sua origem, a cessação e o caminho? Assim, começamos a contemplar, a pensar. Com a afirmação, eu sou o todo iluminado, talvez apenas discutíssemos. Será que ele realmente é iluminado? Eu penso que não. Não estamos preparados para um ensinamento tão direto. Obviamente, o primeiro sermão do Buda falhou, pois foi dado a alguém que ainda tinha bastante poeira nos olhos. Assim, na segunda oportunidade, ele proferiu o sermão das 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades são: existe sofrimento, existe uma causa ou origem para o sofrimento, existe a cessação do sofrimento e existe um caminho para abandonar o sofrimento, que é o óctuplo caminho. Cada uma destas verdades é constituída por 3 fases, perfazendo assim um total de 12 revelações. Na escola Theravada, o Arahant, o purificado, é alguém que claramente assimilou as 4 nobres verdades com as suas 3 fases e 12 revelações. Arahant significa um ser humano que compreende verdadeiramente o ensinamento das 4 nobres verdades. Na primeira nobre verdade existe sofrimento. É a primeira revelação. Qual é o significado dessa revelação?
Não necessitamos de a tornar em algo grandioso. Trata-se apenas de reconhecer que existe sofrimento. Esta é uma revelação básica. A pessoa ignorante diz: estou a sofrer, não quero sofrer. Eu medito e vou a retiros para deixar de sofrer, mas continuo a sofrer e não quero mais. Como é que eu posso sair deste sofrimento? O que é que eu posso fazer para me livrar dele? Mas isto não é a primeira nobre verdade, pois esta não se trata de existe sofrimento e eu quero pôr-lhe fim. A revelação é: existe sofrimento. Assim, tu observas a dor e a angústia que sentes, não do ponto de vista de isto é meu, mas como uma reflexão. Existe este sofrimento, este dukkha. Isso vem a partir da posição reflexiva de Buda, observando o Dhamma. A revelação é simplesmente o reconhecimento de que o sofrimento existe, sem o tornares em algo pessoal. Esse reconhecimento é uma revelação importante. Simplesmente observar a angústia da mente ou a dor física e vê-las como dukkha, em vez de infortúnio pessoal, não reagindo às mesmas da forma habitual. A segunda revelação da primeira nobre verdade é o sofrimento deve ser compreendido. A segunda revelação ou fase de cada uma das nobres verdades contém nela a palavra deve ser compreendido. A segunda revelação diz-no que dukkha é algo para ser compreendido. Devemos compreender dukkha e não somente tentar livrar-nos dele. Apesar de compreender ser uma palavra bastante vulgar, em Pali, significa aceitar verdadeiramente o sofrimento, acolhê-lo em vez de somente reagir ao mesmo. Com qualquer forma de sofrimento, quer seja físico ou mental, geralmente só reagimos, mas com compreensão podemos realmente observar o sofrimento, aceitá-lo e abraçá-lo verdadeiramente. Devemos compreender o sofrimento. É então a segunda revelação da primeira nobre verdade. A terceira revelação da primeira nobre verdade é: o sofrimento foi compreendido. Quando realmente praticaste com o sofrimento, observando, aceitando, percebendo e deixando-o ser da forma que é, aí temos a terceira revelação. O sofrimento foi compreendido, ou dukkha foi compreendido. Assim, estas são as três fases da primeira nobre verdade. Existe dukkha, deve ser compreendido e foi compreendido. Este é o padrão para as três fases de cada nobre verdade. Primeiro, temos a declaração, depois a receita e por fim o resultado da prática. Isto é o que chamamos de padrão de reflexão, pois este conduz ao desenvolvimento da mente de uma forma bastante reflexiva. A mente búdica é uma mente reflexiva que conhece as coisas como elas realmente são. Usamos estas 4 nobres verdades para o nosso desenvolvimento. Aplicamo-las a coisas comuns na nossa vida, aos mais comuns apegos e obsessões da mente. Com estas verdades, podemos investigar os nossos apegos e obsessões, para obtermos as revelações. Através da terceira nobre verdade, podemos realizar a cessação, o fim do sofrimento e praticar o caminho óctuplo até obtermos entendimento. Quando o caminho óctuplo tiver sido plenamente desenvolvido, somos um Aran, tarefa cumprida. Embora isto possa parecer complicado, 4 verdades, 3 fases e 12 revelações é bastante simples. É uma ferramenta que usamos para nos auxiliar a compreender o que é
e o que não é o sofrimento. No mundo budista, não existem muitos que ainda utilizem as 4 nobres verdades, nem sequer na Tailândia. As pessoas dizem, sim, as 4 nobres verdades, coisa de principiante. Então talvez utilizem todos os métodos de Vipassana e se tornem realmente obcecados com as 16 etapas antes de chegarem às nobres verdades. Eu acho realmente espantoso que no mundo budista o ensinamento verdadeiramente mais profundo tenha sido posto de parte como sendo o budismo primitivo. Isso é para os miúdos pequenos, os principiantes. O curso superior e partem para complicadas ideias e teorias, esquecendo o mais profundo ensinamento. As 4 nobres verdades são uma reflexão para a vida inteira. Não se trata somente de realizar as 4 nobres verdades, as 3 fases e 12 revelações, e assim tornar-nos num aran, num único retiro, e então partir para algo mais avançado. As 4 nobres verdades não são assim tão fáceis. Elas necessitam de uma constante atitude de vigilância e oferecem-nos o contexto para uma vida de investigação.